Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. Hoje eu quero trazer, no quadro Dicas de Esclarecimento, uma reflexão. É um vídeo muito interessante e eu vou trazer uma reflexão em cima desse vídeo, para você entender de uma forma mais clara. Vamos ao vídeo do irmão Lázaro. Presta atenção. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E lendo a Escritura, a gente percebe que para que o melhor de Deus chegue, a gente precisa mudar diversas coisas em nós. E o próprio Deus nos ajuda nessas mudanças. Só que às vezes, pelo fato da pessoa priorizar mais as suas necessidades do que as mudanças necessárias para que essas necessidades sejam supridas, ao invés das pessoas entrarem nessa busca por uma mudança pessoal, a sensação que eu tenho é que as pessoas andam querendo mudar Deus. Por exemplo, quando nós ofertamos, essa oferta não muda Deus em nada. Essa oferta muda a cada um de nós. Nos tornamos pessoas mais generosas. Quando nós oramos, a nossa oração não muda Deus, mas muda a cada um de nós, nos transformando em pessoas que têm mais intimidade com Deus. Frequentar a igreja não muda Deus, mas muda a cada um de nós que temos a oportunidade de comunhão e relacionamentos com pessoas que com certeza vão nos ajudar nesta mudança tão essencial que precisamos passar para que as nossas necessidades sejam supridas. Você quer uma mudança na sua vida? Você quer realmente experimentar o extraordinário de Deus? Permita que Deus mude a sua vida e pare de se comportar como alguém que está lutando para mudar Deus. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Nenhum comportamento humano vai mudar Deus, mas os comportamentos que Deus nos orienta vai mudar a cada um de nós. Eu peço a Deus que te dê consciência que quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar sou eu e não o Altíssimo. Fica esta palavra no teu coração. Deixa Deus mudar a sua vida e experimente o que há de bom, o que há de perfeito e o que há de agradável preparado por Deus para você. Glória a Deus, aleluia. Irmão Lázaro, eu quero trazer um tema sobre essa reflexão que ele trouxe. E em cima dessa reflexão, ele trouxe 3 pontos. E eu vou trazer, nesses 3 pontos, uma análise. Buscar por mudanças e transformações na sua vida. Esse é o tema. A gente sabe que ele é o irmão Lázaro, Antônio Lázaro da Silva, cantor, compositor, político. Nasceu dia 4 de 11 de 1966 e faleceu recentemente, dia 19 de 3 de 2021, por causa dessa pandemia que acabou ele indo para o hospital. Isso foi agravando desde fevereiro até chegar março, e março chegar ao óbito. Ele foi encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que reflexão que ele trouxe! Maravilhosa! Ele não entrou a profundo nas Escrituras, não colocou versículos expostos, mas na reflexão dele,
ele trouxe versículos, sim. Na reflexão dele, ele trouxe uma análise por cima sobre alguns versículos. E é essa análise, é essa reflexão que ele trouxe, que eu quero trazer informações importantes sobre esses 3 pontos que ele colocou. Ele foi vereador, ele foi deputado, ele estava assumindo o cargo de secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Salvador. Um homem servo de Deus. Para trazer uma palavra, uma reflexão sobre essa, com certeza foi usado pelo Espírito Santo e muito ousado. Eu quero trazer um versículo, na verdade são 2 versículos, e ele comenta sobre esse versículo no final do vídeo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que esse é o culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala isso no final do vídeo. Olha que interessante que ele fala. Para você experimentar o que Deus tem para mim e para você, você tem que ter mudança, transformação. E as pessoas ficam brigando. Ele falando, eu analisando, vi que as pessoas ficam brigando para tentar mudar Deus. Deus é imutável. A Bíblia diz isso. Ninguém, nenhuma situação, ele até falou, nenhum ser humano, ou todos os seres humanos juntos, não teria capacidade de mudar Deus. Deus é imutável. E para isso eu quero trazer o primeiro ponto que ele fala. Ele fala sobre ofertas, mas eu vou acrescentar dízimos também. Independente ou não da palavra dízimo, a quantidade, Antigo Testamento, eu quero basear ofertas e dízimos com relação ao que ele falou. Aprendemos a ser generosos. Esse é o ponto. Aprendemos a ser generosos. E em Lucas 16 diz o seguinte, a palavra de nosso Senhor Jesus. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é de vós? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Presta atenção no que ele fala aqui. Ser fiel. A palavra fiel é fidelidade. Quando você compreende que fidelidade é aliança, é compromisso. Jonatas teve uma aliança, um compromisso com Davi. A amizade dele superou o laço que ele tinha entre o pai, que era o rei Saul. E ele ajudou muitas vezes a Davi com relação ao seu pai. Então, eu dei exemplos de uma passagem bíblica. Eu vou dar um exemplo também sobre Sadraque, Misaque, Abednego e Daniel. Eles foram deportados para a Babilônia e lá a fidelidade dele não só para com Deus e não se submeter ao rei Nabucodonosor e inclinar-se, sujeitar-se ao rei Nabucodonosor,
eles também foram fiéis entre eles, a amizade que eles tinham entre eles. Então, fidelidade é aliança, é um compromisso que você tem com relação ao teu próximo, com relação a Deus, com relação à família, com relação ao cônjuge, com relação aos filhos, com relação aos pais. Fidelidade. Com relação à igreja, com relação ao irmão, um irmão de fé, com relação ao seu trabalho, com relação ao seu gestor, com relação aos seus subordinados. Fidelidade. Fidelidade é aquela pessoa que tem uma aliança, que tem um compromisso com aquelas pessoas, com aquela situação que eu acabei de dizer e dei exemplos. Outra coisa que ele fala aqui sobre riqueza. Tem uma expressão que eu acabei aprendendo no começo do ano, que é make money. Os americanos falam make money, e a tradução é fazer dinheiro. Fazer dinheiro quer dizer, eu vou trabalhar, eu vou lutar. Dá licença aí que eu quero fazer o make money, dá licença aí que eu quero fazer dinheiro. Quer dizer, eu vou trabalhar, vou correr atrás, eu vou fazer dinheiro. Agora o brasileiro quer ganhar dinheiro, quer que dinheiro caia do céu que nem chuva. O brasileiro quer coisa fácil. Se você quer ter dinheiro, você tem que lutar por ele. Você tem que correr atrás, você tem que batalhar, você tem que trabalhar, você tem que fazer que nem os americanos, make money. Lutar para ter dinheiro, batalhar, trabalhar, correr atrás para ter dinheiro. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre o alheio, e ele fala do que você merece. Se você não é fiel em qualquer situação, como é que você vai ser fiel nas coisas importantes da tua vida? Outra coisa que a gente aprende com relação à cultura judaica, só para a gente entender um pouco. Os judeus em si não faz aliança com ninguém que viveu ou vive na prática do adultério. O cara que é infiel com o seu cônjuge, a pessoa que é infiel com o seu cônjuge, ele não faz aliança com esse tipo de pessoa. Por quê? Se você não consegue ser fiel com a sua família, você vai ser fiel comigo? Se você não consegue ser fiel com a aliança que Deus estabeleceu no laço familiar, você vai ser fiel comigo, um estranho? Nunca. Olha como é que a cultura judaica, o nível da cultura judaica. E isso trago até hoje, os judeus não fazem acordos, contratos com pessoas infiéis. Aqui ele dá uma reflexão maravilhosa sobre aborrecer e amar, sobre achegar-se, aproximar-se e afastar-se, desprezar, não querer. Aí ele fala sobre Deus e mamão, e a tradução para mamão é dinheiro, é avarento, é pessoa gananciosa, é pessoa que só maquina, só quer, o resultado dele é só dinheiro, 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 dinheiro. Ele pensa só em dinheiro, tudo é dinheiro. Ah, mas eu não penso só nisso. Se o seu foco é você sempre buscar mais, ganhar mais e ter mais resultado, você tem mamão no coração. Se você não sabe que há tempos estabelecidos e todas as situações da sua vida vai ter o altos e baixos, então você tem mamão na tua vida, dinheiro. Até essa parte de Lucas 16 também é a mesma parte que fala em Mateus 7. Não juntar tesouros na terra, juntar tesouros no céu. Aí ele fala onde há traças e a ferrugem corrói, o ladrão rouba na terra, mas no céu não ocorre isso. Onde está teu coração, estará tua riqueza. Onde está a tua riqueza, estará teu coração. Ele fala de uma forma bem clara, Jesus.
O teu coração está onde você junta o dinheiro. O seu coração está onde você junta a sua necessidade. Você junta a sua necessidade no reino de Deus, se aproximando de Deus, desprezando o dinheiro. Não é desprezar, todos nós necessitamos de dinheiro. Mas a gente tem que entender que em algumas situações a gente também tem que ser generoso. Deus não é individualista, Deus é coletivo. Deus nos dá para a gente ser canal. Deus nos fornece para a gente ser canal, não para a gente ser represa, para olhar só o nosso umbiguinho, só o nosso ego, só a nossa vontade. Deus não é assim. E é essa que é a reflexão que eu trago para vocês. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Como aquela passagem do jovem rico. Mestre, mestre, bom mestre, como posso para herdar o reino de Deus? Aí Jesus diz, guarde os mandamentos, tal, 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 tal. A frase, isso eu faço desde a minha mocidade. Tranquilo, de boa. Aí Jesus, então faz o seguinte, vende tudo, entrega para os pobres e me siga. Aí o jovem rico abaixa a cabeça, fica todinho, tristinho e sai de perto de Jesus. E o que ele faz? Ele desprezou Jesus, ele afastou de Jesus, ele aceitou e manter-se rico e não fazer o que Jesus quis. Aí nós estamos vendo a diferença de uma pessoa que é avarenta, gananciosa, soberba. Ela só quer o dinheiro, só pensa no dinheiro. Outro ponto que eu quero trazer para você está em 1 Timóteo 6. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo como muitas dores. Então, por causa do dinheiro, muitos se afastam da fé, muitos se afastam do que é mais precioso na vida de um cristão, na vida daquele que busca Deus, daquele que tem Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível aproximar-se de Deus, sem fé é impossível você ver que a fé move através do que você espera, mesmo não alcançando. Mas você continua e persevera e sabe que Deus está no controle de tudo e da sua vida. Isso é fé. Como fala Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei minha fé. A fé é a coisa mais importante que a gente tem na vida. É a coisa mais importante que um cristão tem. Que qualquer ser humano sem fé não é nada. É o dinheiro, o amor ao dinheiro. É o problema de toda a humanidade, é o problema mal desse mundo, é o problema mal desse século, como fala em 1 João, capítulo 5, versículo 19. O mundo já é do maligno, o mundo já é do maligno por causa do dinheiro, da ganância do ser humano. Nós estamos passando por isso e por todas essas situações por causa de pessoas gananciosas que estão lá em cima e que querem controlar, dominar o mundo. E vai acontecer isso, porque é permissão de Deus. Outro ponto que eu quero trazer para você, que ele fala sobre oração. Olha que interessante, transformação, intimidade, relacionamento com Deus. É a coisa importante para a nossa vida, para a gente se aproximar de Deus. Você pode ver que os 3 pontos que eu vou falar é algo para unir. Não só unir no vertical, o nosso para com Deus, mas também unir no horizontal, o nosso para com o próximo.
Transformação e intimidade, olha que interessante, é a oração mais famosa que tem. Na Bíblia, no mundo, a oração do Pai Nosso. Mateus 6, do 9 ao 13, está aí, para todos nós conferirmos. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E eu quero trazer a reflexão no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso é intimidade, relacionamento. Venha o seu reino. Do jeito que o Senhor faz aí no céu, faça aqui na terra, faça onde eu estou, faça comigo, faça com as pessoas à minha volta a sua vontade. Tanto na terra como no céu. Ele ainda conclui falando, aí no céu, faça aqui também. Aí no céu, faça, mostra o teu reino, se manifeste na nossa presença. Porque passamos a ter intimidade com Deus, porque entramos na presença dele. Aí, como está no primeiro ponto, buscamos ele. Temos intimidade com ele. Se aproximamos dele através de oração. O dízimo e a oferta faz parte da nossa generosidade. Como foi falado, dízimo e oferta, a gente sabe que a igreja também tem compromisso. Como você tem compromisso na sociedade, a igreja também tem compromisso na sociedade. E o Pai Nosso é uma continuação para a gente. Se o Senhor faz aí no céu, também faz aqui na terra. Também zela um compromisso com nós. Para a gente fazer as coisas certas, para a gente ofertar de forma certa, dizimar de forma certa, as coisas acontecerem de forma certa, tudo ocorrer conforme a vontade de Deus e seu reino. Tiago 4. A parte B, do versículo 6, em continuação. Deus resiste ao soberbo, e porém dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misericórdias e lamentai e chorai. Converta-se ao vosso riso em planto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Olha que interessante o versículo 8. Chega ao Senhor. Então, para você chegar ao Senhor, como eu falei, e está escrito na Bíblia, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível aproximar de Deus. Então, como você quer aproximar de Deus se você não tem fé? Eu vou deixar na descrição os 3 tipos de fé que eu coloquei. Tem 2 vídeos no canal falando sobre a fé, os 3 tipos de fé. No humano tem a fé natural, a fé espiritual e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela fé falada. Falar até papagaio fala. Eu quero ver você gerar a fé espiritual. Isso você passa a aproximar de Deus. Só que a fé espiritual só tem quem tem o Espírito Santo. Porque a fé espiritual vem a convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Aí, ó. Limpai o vosso coração, pecador. Você é pecador assim como eu. Você é pecador assim como eu. Ânimo dobre, aquele murmurador que tá calor demais, nossa, tá calor demais, precisa chover. Aí tá frio demais, nossa, podia tanto acabar o inverno, podia tanto dar um solzinho. Para de ser murmurador. O tempo é o tempo, em qualquer situação você vai ter que passar por ele de qualquer jeito. Seja calor, seja frio, seja chuvoso, seja qualquer situação você vai ter que passar. Para
de murmurar e ter ânimo dobre. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Vai ter que acordar de madrugada para trabalhar? Vai. Então pronto, acabou, acorda. Faça a tua parte. Deus faz a parte dele. Tranquilo ele faz a parte dele. E bem tranquilo. Purificar o vosso coração. Ele está falando sobre limpar o coração, limpar as mãos, pecadores. Ânimo dobre, fala sobre murmuração e purificar o coração. Purifica o coração teu. Abre o teu coração, deixa ele limpo. Tira as coisas ruins, coisas que não prestam. O versículo 9. Nós somos miseráveis, lamentáveis, devemos chorar, devemos lamentar, devemos chorar, porque nós não devemos se rir ou é como se fosse assim, se esbaldar por qualquer coisa. Devemos ser alegres, felizes em qualquer situação. Aí você traz o oposto de ânimo doble, ou duplo ânimo. E quando ele fala de riso e gozo, levar a tristeza, é que tem muitas pessoas que fazem aquelas rodinhas de escarnecedor e fica rindo por qualquer situação. Peraí, baixa a bola aí. Você não tem que rir com qualquer situação, não. Você é pecador. Você tem que se lamentar, você tem que chorar. Você não tem coração puro, não. Você tem que limpar suas mãos. Você tem que entender que existe um Deus que está acima de tudo e que está vendo as suas atitudes. Que na frente de todo mundo você faz um joguinho. Longe de todo mundo você é totalmente diferente. Faz aquele tipo de maquiagem, de máscara, de seja crente ou não crente. Isso eu estou falando pro geral. A gente tem que parar com isso. A gente tem que encarar a realidade, tirar a máscara e mostrar quem a gente é de verdade em qualquer situação. Eu sou assim em qualquer situação, em qualquer lugar. Sou do extremo. A Bíblia é a palavra de Deus e é minha base. Vai ser hoje, amanhã e pro resto da minha vida. E faz 5 anos que eu busco isso. E vou continuar buscando. Para mim, pro Jean. É minha base. É meu chão. A Bíblia é o meu chão. É onde eu piso. É onde eu me baseio. Onde eu tento ser melhor a cada dia. Tento ser melhor. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu tenho que mudar muito. E você? A reflexão sobre o irmão Lázaro. Humilhai-vos perante o Senhor. Você é dependente dele. Nós somos dependentes dele. Já era, morre a nota. Todo mundo tem uma data de início, vai ter uma data de fim. Seja rico, pobre, seja qualquer tipo de raça, qualquer tipo de idioma, não adianta. Qualquer lugar que você estiver, você teve um início. Você vai ter um fim aqui na Terra. Você não é eterno, eterno é só Ele. Ponto. Continuando aqui. A parte 3, que é muito interessante, a parte mais interessante que eu... Frequentar a igreja. Nossa, top. Comunhão, relacionamento e ajudar uns aos outros. Ele fala sobre isso aí. Isso tudo que ele falou com relação à oferta, a dízimo, com relação à oração, com relação a frequentar a igreja, não vai mudar Deus. Não muda Deus. Mas muda nós. Nos transforma para sermos melhor a cada dia. Olha que interessante que fala aqui, ó, Atos 2, 42. E perseveraram nas doutrinas dos apóstolos. Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Porque os apóstolos foram aquele que Jesus ensinou. Foi os 11. Judas se enforcou em si e os apóstolos estavam ensinando a outras pessoas a perseverar na doutrina dos apóstolos. E nos apóstolos, a doutrina que Jesus ensinou a eles. E na comunhão, e na partilha do pão, e nas orações. Olha que interessante que, olha, os 3 estão aí. Os 3 pontos que ele falou.
na comunhão, nas orações e na partilha do pão. Não é só a Santa Ceia, é comunhão, oração na partilha de pão da Santa Ceia, e com certeza eles comiam juntos. Eles faziam o banquete deles juntos. Eles eram pessoas unidas. Comunhão. O Espírito Santo é comunhão. Jesus é comunhão. Deus é comunhão. Como eu falei, Deus não é individualista. E quando eu falo dos três. Em 1 João 1. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Não há trevas em Deus. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que interessante. Comunhão, como falei. Olha, de novo, comunhão. Vou voltar aqui. Comunhão. Apertei 2 vezes. Comunhão é o quê? Relacionamento um com o outro. Um ajudando o outro, um ensinando o outro, um mostrando as coisas para o outro. Isso é troca de informação, isso é troca e sabedoria, conhecimento está ali no meio. Recebe quem tem a cabeça, o discernimento suficiente para entender. Comunhão, que palavra maravilhosa. Comunhão entre nós, comunhão entre Deus, comunhão entre Jesus, comunhão com o Espírito Santo. Maravilhoso. Hebreus 10. Não deixais a nossa congregação, como é de costume, de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vão aproximando aquele dia. Aqui fala também em comunhão. E para concluir, 2 Coríntios 13, a bênção pastoral no final do culto, que quase todas as igrejas, o diligente, o pastor, passa para todos antes de finalizar o culto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos os dias. Amém. Comunhão. Congregar como de costume. Admoestando-nos, quer dizer, trocando informação, exortando, informando, ajudando um ao outro. Admoestar é compartilhar suas experiências. E comunhão com o Espírito Santo, aí diz, se você não tem comunhão numa igreja, se você não congrega, está errado. Você não é digno nem de falar que é cristão. Você pode ser evangélico. Evangélico é uma pessoa que pega um evangelho e pegou. Está seguindo nas coxas. Agora, seguidor de Cristo, cristão, crente, realmente um crente genuíno, tem que ter comunhão. Tem que congregar. Se não congregar, está errado. Congregação, comunhão, faz parte da ordenança vinda de Cristo. Cristo teve comunhão com 12. E desse 12 teve comunhão com 70. Desses 70 foi para 120. Desses 120 foi só aumentando. Comunhão. E para finalizar, a minha conclusão são os 2 versículos iniciais de Romanos 12
e no qual ele fala no final: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, ó, ele fala isso aí: mudança, transformação. Vamos aceitar o que está escrito na Bíblia e nos transformar a cada dia, não conformando com o mundo, que o mundo já está caído, condenado, declinado ao mal, já é do maligno, mas e sim transformar o nosso entendimento, a nossa mente. Sabemos que devemos orar, não porque a gente quer, não porque a gente precisa, mas e sim para termos intimidade com Deus, saber o que Ele quer para a nossa vida. Sabemos que tem que ler a palavra de Deus, não porque a gente quer, que a gente precisa, mas também para entender a vontade de Deus. Tudo está relacionado ao espiritual. É como eu e você. Um exemplo que eu quero dar para vocês é como você está terrenamente na terra, você está humanamente aqui, firmado nesse presente, aí você passa a entrar no espiritual, você passa a romper barreiras do espiritual, você passa a penetrar no espiritual, entrar fundo no espiritual. E que jeito? Através da palavra de Deus. Deixa eu pegar uma bibinha aqui, através disso aqui, ó. 66 livros. Aí você vai saber o que Deus quer para você. A ele que fala aqui, ó, isso não muda Deus, mas muda você. Se você não lê isso aqui, como você quer te mudar? Se você não sabe o que Deus quer para você, como você quer te mudar? Não vai mudar nunca. Você não vai ser transformado nunca. Nunca. Você tem que querer essa transformação, aceitar essa transformação. Aí ele conclui: para experimentar o extraordinário de Deus, boa, agradável e perfeita vontade dele. Boa, agradável, perfeita vontade do nosso Deus Altíssimo, que está estabelecido agora em Cristo Jesus. Ponto. Morra nota. E é essa dica que eu quero trazer para você, é essa reflexão que eu quero trazer para você sobre oferta, oração, frequentar a igreja, mas independente só desses 3 pontos, e tem muito mais. Tem sobre fé, sobre amor, sobre tantas outras palavras que poderíamos acrescentar nessa dica de esclarecimento, mas eu trouxe uma reflexão do irmão, daquele que realmente impacta e impactou o meu coração, e eu quero trazer para vocês essa dica de esclarecimento. Vamos aprender a cada dia, um com os outros. Eu aprendi uma coisa aqui com o irmão Lázaro. Agora cabe a você agora refletir e aprender alguma coisa com relação ao que eu estou trazendo para você, com relação à reflexão dele e em cima a minha reflexão sobre o que ele falou. Em nome do Senhor Jesus, honra e glória somente para Ele, porque tudo vem dele, tudo volta para Ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.